Levante a mão quem se acha uma pessoa criativa. Se eu estivesse um auditório lotado, eu aposto que a maioria das pessoas não teriam levantado a mão. Você aí em casa, você levantou a mão? Geralmente as pessoas dizem que criatividade é dom. Ah, ele já nasceu assim, é coisa dele. E você que tá aí em casa, você acha que criatividade é dom ou que todo mundo é criativo? É fato que há pessoas que são mais criativas que outras, mas, pasmem, todos nós somos seres criativos. E quem tá dizendo isso não sou eu não, hein? Tem um pesquisador, um escritor chamado Saturnino de la Torre, ele tem um livro que fala bastante sobre isso e vários outros autores e pesquisadores também. Inclusive, eu posso indicar alguns livros para vocês. E nesses livros, nessas pesquisas, mostram que todas as pessoas são criativas, mas a gente precisa utilizar a criatividade, treiná-la para que a gente consiga torná-la cada vez melhor. Pensando nisso, hoje eu vim aqui falar como que a gente pode utilizar a criatividade para deixar as nossas aulas menos exaustivas. E como eu sempre digo, menos exaustivas para você e para o seu aluno. Primeiro, entenda que quanto mais você utilizar a criatividade, mais ela vai melhorar. O seu cérebro, ele vai começar a agir diferente. Você vai sentir essa diferença no seu cérebro. Quando você estiver planejando uma aula, pergunta para você mesmo. Como eu posso iniciar essa aula de uma forma diferente daquilo tudo que você já vem fazendo? Normalmente o professor constrói um slide, ou pensa em trabalhar com um livro, ou pensa em chegar na aula explicando o assunto, e aí ele compartilha com os alunos fazem atividade, enfim, lógico que eu tô falando de uma forma bem geral. Mas sempre que você pegar um conteúdo que você vai dar na sua aula, pense, como é que eu posso fazer isso de uma forma diferente? É só pensar. Pensar é o primeiro passo. Por exemplo, ao invés de você já iniciar a sua aula assim, com conteúdo, você pode começar contando uma história, você pode começar dizendo uma situação que você viveu que tem a ver com aquele assunto. Enfim, existem diversas formas de você iniciar. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você, assim como eu, é um professor de português e vai começar ali no 6º ano a dar aula sobre a classe gramatical substantivo. E aí, imagine que você iria começar a aula, por exemplo, explicando o que é um substantivo, faria uns slides bem legais, ou abriria o livro, né, como eu já mencionei, ou pediria para os alunos dizerem o que é que eles sabem. Enfim, vamos pensar em começar essa aula sobre substantivos de uma forma diferente? Poderíamos começar com uma história, né, utilizando a metodologia Ativa Storytelling logo no início dessa aula. Você poderia dizer algo como, por exemplo, queridos alunos, vocês sabiam que um dos meus sonhos é morar em um castelo assim, grande, afastado, meio escuro, assim, mais longe no interior, bem imponente, cheio de coisas diferentes. Vamos lá, eu queria que vocês me ajudassem. Desenhem aí no papel, ou anotem no papel. O que vocês acham que seria interessante ter dentro desse meu castelo? E aí, nesse momento, é provável que os alunos já começassem a falar, né, o que teria dentro do castelo. E aí você pede para eles anotarem, né, tipo um tempo, né, e pede para eles colocarem o que é que eles entendem que deveria ter ali dentro do seu castelo, de móveis, de decoração, enfim, eles devem utilizar a criatividade para colocar o que eles quiserem dentro do seu castelo. Depois, você inicia a discussão dizendo para eles que tudo aquilo que eles anotaram são substantivos. E aí você pode começar uma explicação mais dialogada, falando que os substantivos estão em toda parte, inclusive dentro do castelo dele. E claro, isso é apenas um exemplo simples para que você possa pensar que usar a criatividade é pensar em formas diferentes de fazer as coisas, em forma diferente de fazer as coisas. Então, começar uma aula com uma história já é uma forma que vai envolver os seus alunos, eles já vão participar ativamente ali, escrevendo, querendo dizer o que é que tem dentro do seu castelo, já anotando várias palavras. Então, isso aí já é bem legal para conseguir esse engajamento inicial. Desse modo, é importante você começar com esse pensamento. Como é que eu posso fazer diferente? Parece uma coisa muito simples, e de fato é, mas que traz grandes transformações na tua vida. Trouxe na minha. Sempre que eu vou dar uma aula, eu penso, como é que eu posso fazer isso de uma forma diferente? Contando uma história, trazendo uma dinâmica, trazendo um pensamento, uma frase, enfim. Utilizar coisas das mais diferentes possíveis que se encaixem dentro daquele contexto para poder eu conseguir fazer com que os meus alunos foquem na aula, em mim, naquele momento, e com que eles interajam comigo.
Outra coisa que a gente pode fazer também, e esse aí eu acredito que você vai gostar. Imagine que você tem que dar a sua aula e você precisa produzir slides e muito conteúdo nesses slides para poder explicar para os seus alunos. Pensando em como fazer isso de uma forma diferente e como colocar o teu aluno no centro do aprendizado, você pode dividir a sua turma em grupos e aí você já faz uma aprendizagem colaborativa e esses grupos precisam produzir os slides. Então, cada grupo recebe uma parte do conteúdo a ser explicado e esses grupos vão produzir os slides, vão ter que estudar, pesquisar para produzi-los e depois eles vão ter que apresentar. Você não vai produzir os slides, então tu já economiza tempo aí. Seus alunos irão fazer esse trabalho e isso faz com que eles sejam sujeitos mais ativos e eles ainda vão trabalhar a oralidade porque eles que vão explicar e você vai estar só mediando esse conhecimento, essa atividade dentro da sala de aula. Todos trabalham, você mantém a organização e apoio aos grupos, todos aprendem e você ainda fica menos exausto. Então, pessoal, a minha intenção aqui é só plantar uma sementinha, é só plantar um pouquinho ali para que você possa entender que você pode tornar suas aulas mais criativas, que você é criativo e que você pode fazer a diferença. Então, eu te dei 2 ideias bem básicas e a partir dessas ideias você vai pensando em estratégias para colocar no seu dia a dia. Agora, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, comenta, compartilha, ativa as notificações, esteja aqui presente, vão ter vários outros vídeos sobre essas temáticas e então eu vou dando pequenas doses, né? Inclusive é uma metodologia ágil, né? O microlearning, que eu vou falar sobre isso depois, mas em pequenas doses a gente vai trabalhando formas de tornar o nosso ensino mais legal, mais criativo, mais dinâmico, colocar o aluno no centro e também diminuir a nossa exaustão com tantas demandas de trabalho. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e até o próximo vídeo.